capítulo número 13 do livro de Gênesis. Nós lemos na semana passada o 12, tá? E agora nós vamos ler o 13, tá? O versículo 1 diz assim: preste bem atenção na leitura. Diz assim: vocês lembram que nós lemos que Terá, o pai de Abraão, ele para num lugar e morre, e Deus chama Abraão para continuar o que o pai não tinha feito. Lembram disso? Para entrar na terra prometida. Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, de abençoá-lo, de ser um homem abençoado, que a sua descendência seria de milhares. E ele chega, ele faz 2 altares num lugar chamado Betel. E ali vocês lembram que nós falamos que Abraão, existia fome naquela terra. Lembram disso? Nós falamos que Abraão foi chamado como uma resposta a uma terra que tinha fome. Só que Abraão, ele não ficou naquele lugar. Quando ele teve fome, quando ele saiu da casa do seu pai e foi para Canaã, que era uma terra amaldiçoada, ele viu que tinha fome, ele não esperou, ele foi para o Egito. E lá no Egito ele se enriquece. Ele vai para o Egito e se enriquece. Capítulo 13 ele volta, escute. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Ló era o sobrinho dele, tá? E aí Abraão, muito rico, em gado, em prata, em ouro, e fez suas jornadas do sul de Betel até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda. Olhe, ele volta para o lugar onde ele tinha levantado o primeiro altar, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali ao nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhas, vacas e tendas. Olha, Abraão também voltou rico do Egito. E tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. E não tinha capacidade a terra para eles habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Pode sentar, que eu vou ter que ser bem objetivo. Abraão, ele estava no Egito e enriquece. Então ele volta para o mesmo lugar onde ele recomeçou, onde ele começou. E ali, nós vimos a palavra que a primeira coisa que ele chega, ele novamente, naquele altar que ele tinha feito, naquele primeiro momento em que ele tinha saído da casa do seu pai e entrado em Canaã, que ele tinha levantado 2 altares, e ele dá o nome daquele lugar de Betel, ou seja, a casa de Deus. Ele, ali naquele lugar, ele volta, a primeira coisa que ele faz, ele volta para o altar. Ele volta para o primeiro altar. Só que Abraão e Ló, que era o seu sobrinho, que ele cuidou, ele ficou com pena, porque quando Terá morre, ele era filho do irmão do seu pai, e ele pega o seu filho, o seu Ló, como um menino para cuidar, e leva junto. E passaram muito tempo no Egito, e lá eles enriqueceram, e voltam, nós lemos, cheio de ouro, prata e gado. Só que quando Abraão ele volta, ele traz com ele algumas coisas. Ele traz com ele na bagagem Agar, uma escrava. Abraão tinha uma promessa de ter muitos filhos, correto? Sua mulher Sarai era estéril. Lá no Egito, ele não só traz um gado, mas ele traz na bagagem uma empregada, uma escrava. Sara, no decorrer dessa história, um pouco mais à frente, nós vemos que Abraão entra num estado depressivo. Eu vou contar a história de 13 a 19, bem resumido. E ele pega, e nesse período em que ele vem,
Abraão entra no estado depressivo e vai para dentro da sua tenda, aquela parte onde que Abraão está na sua tenda, e chega o anjo do Senhor e chama Abraão para fora, e diz: cara, você tem uma promessa sobre a sua vida, tem uma palavra de Deus. Isso é muito tremendo, irmãos. Existe uma palavra sobre a sua vida, Abraão. A tua chamada não veio de homem, a tua chamada veio de Deus. Foi Deus que prometeu. Tem coisas que o homem promete, tem coisas que Deus promete. E eu falava para pastor esses dias aqui na igreja, eu falava: amor, as pessoas não entendem, tem pessoas que correm atrás de milagre. Eu corro atrás de uma palavra de Deus para a minha vida. Porque as palavras, o milagre é momentâneo, é instantâneo, é para aquele momento. Eu quero dizer, eu estou tudo arrepiado porque não era para me falar isso, mas eu tenho que falar. Escute, meu Deus, isso é forte, irmãos, é forte. O milagre é assim, ó. O milagre, você viu quantas pessoas Jesus fazer milagre no Novo Testamento? E quantos, pega dos leprosos, por exemplo, vários leprosos receberam o milagre, alguns vieram agradecer, outros não. Ou seja, o milagre é algo para o momento, eu preciso daquilo ali, ou é um milagre financeiro, é uma cura divina, ou é uma cura emocional. Isso é um milagre. O milagre, ele vai te dar um resultado hoje. Mas uma palavra profética de Deus, ela dá um destino para você. Ela tem um propósito. Então, se você fala para mim, pastor, você quer um milagre? Eu falo: eu quero um propósito. Porque o propósito, ele vai atingir as minhas gerações, não só eu. Abraão tinha um propósito, ele tinha uma palavra profética sobre a vida dele. E Abraão tinha isso, só que ele estava no estado depressivo, porque o que ele mais queria ele não tinha, que era um filho. Então, você conhece muito bem a história. Sara quer dar uma mãozinha para Deus. E pega e entrega Agar para que ele tenha um filho. Ele tem um filho chamado Ismael. E Deus reprova o filho Ismael. Irmãos, Deus não precisa de ajuda nenhuma do Egito. Os propósitos de Deus na sua vida não precisam do Egito. O que é gerado na carne é reprovado por Deus, pastor Tiago. Escute. Sara estéril. Rebeca, esposa de Isaac, estéril. Isabel, mãe de João Batista, estéril. A mãe de Sansão, estéril. Você está querendo me dizer, pastor, que as coisas que são geradas no Espírito se tornam grandes aos olhos humanos? Isaac foi um grande homem de Deus. João Batista foi um grande homem de Deus. Sansão foi um grande homem de Deus. Deus não precisa. O que é gerado carnalmente é reprovado. Agora, o que é gerado por Deus não somente permanece, mas tem um propósito no plano de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aqueles dois homens voltam ricos do Egito. O mundo pode trazer riquezas. O Egito pode nos dar muita riqueza. Só que uma riqueza sem propósito é algo vazio. Escute. A primeira coisa que quando vem do Egito, Abraão, ele vai para onde? Ele vai para o altar. E se você ler a história, você vê Abraão sempre levantando altares. E eu quero falar também nessa manhã de dois pais. O pai Abraão, porque é o rei dos pais, e o pai Ló. Você vai ver ao longo de toda a história bíblica que Abraão sempre levantou altares, mas Ló não. Você não vê nenhum momento dessa história, em que você lê do capítulo 13 até o capítulo 19, em nenhum momento Ló levantando altares.
Abraão sempre levantando altares. Porque eu tenho que falar de altar. E esse é o meu objetivo. E você perde na história que quando os dois voltam ricos, um levanta o altar, o outro não. Chega no momento que nós lemos da história, eu quero ser bem objetivo, porque não tenho tempo de explanar muito. Nós vemos que Abraão e Ló, como nós lemos, os dois eram muito ricos. E aquela terra não compartilhava mais os dois juntos. Diz a Bíblia que havia desavença, havia briga entre as pessoas de Ló, e havia briga entre as pessoas de Abraão, sobre os seus pastores, os seus empregados, aqueles que cuidavam. Então chegou um momento na vida de Abraão, que Abraão falou: ei, Ló, não dá mais, cara. Não dá mais para a gente ficar junto. Faz o seguinte, cara, vai você pro teu lado e vai você pro meu. E eu fico pro meu. Então diz a Bíblia que Ló foi para um lugar e Abraão foi para o outro. Depois eu vou voltar aqui no meio, porque eu quero finalizar aqui no meio, que aqui tem algo precioso para mim e para a sua vida. Então Ló pega e vai para uma região muito bonita, que é chamada, muito perto de Sodoma. Vocês conhecem muito bem o que é Sodoma e Gomorra na história. Então chega naquele momento que a Ló se prospera, era rico, era conhecido naquela região. Chega no momento que o rei de Sodoma começa a ter um entreveiro lá e chega para destruir a vida e a casa de Ló. Então aquele rei, ele chega e fala assim para Ló: olha, vamos destruir toda a tua casa, todos os teus empregados, todo mundo que está aí. E aí ele fala: não, para. Não faz isso. Eu tenho 2 filhas virgens aqui em casa. Eu entrego elas para vocês e vocês fazem o que vocês querem. Irmão, quando eu li isso, eu achei muito forte, pastor Tiago. Porque se você vê na história de Abraão, um pouquinho atrás, quando Abraão vai para o Egito, o rei do Egito também vai em cima de Abraão para destruí-lo. Só que ele não consegue. E Abraão não cede. E diz que aquele rei do Egito viu, quando ele vai atacar Abraão, diz que Deus entra na história e manda uma praga também, assim como foi depois de Moisés, sobre a casa do rei do Egito. Então o rei do Egito volta para trás. Quando nós vemos a vida de Ló, a mesma situação com o rei de Sodoma, Ló se desespera e entrega os filhos. E quando eu li isso, o pastor Valcir, o Espírito Santo falou muito forte no coração: quem não tem altar oferece seus filhos para o mundo por necessidade. Quem não tem altar, quem não tem algo com Deus, quem nunca teve algo com Deus, porque Ló sempre andou de carona nos altares de Abraão, entrega os seus filhos para o inimigo. E sabe o que é o pior de tudo, irmão? É o final da história de Ló. É como Ló termina. Você sabe como é que Ló termina? Ló termina bêbado. Porque aquele inimigo veio com tanta força contra a vida de Ló, que ele teve que sair correndo, fugindo. E diz a Bíblia ainda, como isso é forte, quando alguém anda de carona, e quando tem algum homem de Deus, alguma mulher de Deus que intercede por você, como isso é forte, que diz que o inimigo só não destruiu a vida de Ló, diz a Bíblia, porque Deus se lembrou de Ló pela vida de Abraão. Diz que Deus teve misericórdia sobre a vida de Ló por causa de Abraão, ou seja, o altar de Abraão. Teve Deus misericórdia da vida de Ló. Só que Ló perde tudo. Sabe por quê? Porque riqueza sem propósito no mundo não vale para nada. Tem gente sufocada na riqueza do Egito.
e tem se esquecido do altar. Só que não entende que está oferecendo os seus mundos, os seus filhos, a sua herança, está oferecendo para o inimigo aí fora e para o mundo, se vendendo, andando de carona no altar dos outros, vivendo de misericórdia e de oração dos outros. Ei, meu irmão, é hora de você começar a retornar para o altar, e você começar a levantar o teu altar e esquecer do Egito, porque o Egito só te dá riqueza. O Egito não traz proteção, o teu dinheiro não vai te proteger do inimigo. É muito forte, eu falei para você que era forte a palavra. Quem não tem altar, não vive. Você não vai ver Ló em nenhum momento levantando o altar. E pior, como ele termina. Sabe como é que Ló termina? Eu escrevi algo aqui, irmão, ó. É forte demais, irmão. Sabe por quê? Porque sabe como é que Ló termina, pastor Tiago? Bêbado. Porque quando o inimigo vem, e Deus ainda dá misericórdia de salvar a vida de Ló, porque se não fosse por Abraão, Ló estava morto. Ele diz: Ló, o negócio é o seguinte, chega 2 anos e fala assim: Ló, vaza daqui, porque Deus vai queimar toda a Sodoma e Gomorra. Pega a tua família e some. Ló saiu com uma mão na frente, a outra atrás. E pior, diz: não olha para trás. A mulher incrédula olhou para Sodoma, e eu fiquei imaginando, eu fiquei conjunturando isso. Eu fiquei imaginando Ló, a sua mulher. Isso é forte, irmão, escute. Aí ele fala: mulher, não olha para trás, deixa tudo, vamos salvar nossa vida. Ló não tinha filho homem, pastor Tiago. Ló não tinha alguém para dar continuidade no seu nome, escute. Ló tinha 2 filhas mulheres. O nome dele poderia morrer. Ele diz: mulher, não olha para trás, deixa tudo, meu irmão. Ei, deixa tudo. Tudo aquilo que a gente trouxe foi conquistado no Egito. Vamos salvar a nossa vida. Vamos salvar o nosso nome. Vamos salvar, quem sabe, algo que Deus tem para nós. Não olha para trás. Mas disse que ela, na metade do caminho, olhou para trás. Eu fiquei imaginando ela olhando para trás e falou assim: meu Deus, a minha casa, o meu carro, as minhas coisas. E virou uma estátua de sal. Então Ló foge e diz que ele vai se esconder dentro de uma caverna. Sabe o que é isso? Foi para as montanhas e disse que começou a habitar nas montanhas com as suas 2 filhas. E pior, virou um bêbado, pastor Valci. Se entregou para o vinho. Está na Bíblia, na minha está. Se você não encontrou na tua, depois você lê. Mas tá. Bêbado e pior. Deitando, coabitando com as suas próprias filhas. Escuta, irmãos. Homem rico. Escreve isso se quiser. Homem rico, sem altar, morre na imoralidade. Homem rico, eu escrevi aqui, irmãos, sem propósito, traz ruína para a sua família. A riqueza, meu irmão, não vai te levar a lugar nenhum. Uma riqueza sem propósito é uma resposta vazia a Deus. Deus vai te tornar rico
Quando ele tem um propósito. Só que tem pessoas que não estão preparadas para ter dinheiro, pastor. Porque são lós. Porque elas se firmam nas suas riquezas e não firmam as suas vidas em altares. Abraão volta do Egito, pastor. Só que ele sabia onde ele tinha que recomeçar. Os dois voltam ricos, só que Abraão sabia aonde ele ia ouvir a voz de Deus. Ele volta no mesmo lugar aonde Deus tinha se manifestado para ele. E meu irmão, eu quero dizer algo. Volta rápido para o altar. Você sabe onde que é o teu primeiro altar. Você sabe onde você teve encontro com Deus a primeira vez. Sabe que o Senhor manda te dizer do profundo do meu coração, quando eu trazia essa mensagem, que tem gente que tem que voltar para o primeiro altar, aonde teve o seu primeiro encontro com Deus. Porque um homem sem altar é destinado à ruína. Um homem e uma mulher sem altar é destinado à imoralidade. Tem homens que não precisam voltar aos púlpitos, pastor Tiago. Tem homens e mulheres que precisam voltar para o altar. Altar. Havia uma grande diferença entre Ló e Abraão. E houve uma grande diferença no destino das duas famílias. A família de Ló, sem altar, terminou na ruína, na imoralidade. Pior. A relação sexual de Ló com a sua primeira filha, a primogênita, gerou os moabitas. Moabe. O primeiro filho dos dois gerou Moabe, que se tornaram os moabitas. A relação de Ló com a sua segunda filha, o seu neto se chamou Amon, que se tornaram os amonitas. Você sabe quem foi os moabitas e os amonitas? Depois de muito tempo, quando Josué toma a terra de Canaã, para concluir um propósito de Deus que tinha nascido na vida de Abraão, em que Josué dava continuidade. Os moabitas e os amonitas foram os maiores impedimentos na terra. Quando eu lia isso, Deus falou algo muito forte no meu coração, pastor Valcir. Que as coisas que são geradas na imoralidade, na carne, elas se tornam impedimento para o propósito de Deus se realizar. Escute. Tudo que você gerar na tua vida carnalmente, elas se levantam e crescem como um impedimento para o propósito que Deus tem. Agora, as coisas que são geradas no Espírito, elas têm propósito. As que são nascidas na carne, na nossa vida, elas começam a trazer trava e impedimento para que o propósito de Deus se conclua. Agora você entende, quem sabe por que tem coisas de Deus na sua vida que não acontecem. Porque durante o teu caminho, coisas carnais, sem altares, começaram a surgir. E lá na frente, elas se tornarão moabitas e amonitas na sua vida. Por isso que nós temos que retornar no altar. Antes de Moabe e Amon, pastor, nascer. Ei, meu irmão, estou trazendo uma palavra do céu para o teu coração. Volta para o primeiro altar antes que Amon e Moabe nasce. Ei, se separa de Ló rápido. Tem homens e mulheres aqui que têm que se separar de Ló. Tem pessoas que só vai na tua veia. Tem pessoas que não levantam altar, mas quer andar do teu lado. Meu Deus, cara, isso é muito... Eu não tinha pensado nisso, pastor, mas isso é muito forte. Eu não tinha escrito isso, mas o Senhor está me dizendo que tem pessoas que são Ló na sua vida, que é andar no teu altar.
vou finalizar, mas eu não tenho tempo de falar mais. É muito tempo, o tempo é muito tarde. Escute. Eu sei que o Espírito Santo já falou no teu coração, não precisa falar muito. Mas eu tenho que finalizar a grande diferença, pastor Tiago. Ela está no versículo 10 e no versículo de número 14. Eu quero ler com você, eu quero que você leia para você ver que eu não estou inventando história. Olha a grande diferença de um homem com altar e de um homem sem altar. Chegou um momento em que Abraão ele diz assim: ô Ló, chega meu amigo, chega, rapaz. Cara, não dá mais. Vai você pro teu lado, eu vou pro meu. Só que aí acontece algo. Olha a diferença de um homem que tem altar e de um homem que não tem altar. De uma mulher que tem altar e de uma mulher que não tem altar. Verso 10 diz assim. Temos que ler antes. O 8 diz assim: e disse Abraão a Ló, ok? Ou seja, o verso 9 e o 10 é a mesma coisa que Abraão está falando para Ló. Mas vamos lá no 10. Ele diz assim: e levantou Ló os seus olhos. Ele disse assim: Abraão diz a Ló, escolhe, cara, a terra que você quer ir. Escolhe, fica com tudo que se quiser, se quiser. Escolhe tudo, nós estamos aqui, para onde você olhar aqui, vai ser teu. Então, levantou Ló os seus olhos e viu a campina do Jordão, e era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Por isso que eu falei que ele estava vivendo e habitando perto de Sodoma, porque veio depois Sodoma. E era como os jardins, não era os jardins, era como os jardins do Senhor. Era como o quê? A terra do Egito. Escuta, tem coisas, irmãos. Escute, olha bem para mim aqui um pouquinho agora. Olha para mim aqui. Tem coisas que são tão bonitas que parecem ser de Deus, mas não é. Deus é tremendo, irmãos. É como, mas não é. E pior, é muito perto de Sodoma e Gomorra. E diz que olhou e viu aquela terra. Ló gostou e foi e habitou nela. Agora olha só, lá no verso número 14. E disse o Senhor a Abraão. Olha que tremendo. Primeiro foi Abraão que falou para Ló. Agora ele disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Meu Deus, cara, isso é muito tremendo. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha. Não desviou. Levanta os teus olhos e olha. Olha deste lugar aonde está, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra, toda. Você consegue entender? Deus falou assim para Abraão: Abraão, levanta a cabeça agora e olha. Sabe o que é do Oriente e Ocidente? É assim, ó. Do Oriente, cara, o Oriente é lá no Japão, lá na China. Até o Ocidente, até onde nós estamos é o Ocidente, digamos assim, geograficamente falando. Posicionado onde estava Abraão. Ele estava na terra prometida, que já é chamado, um lugar chamado Oriente Médio, ou seja, na metade da terra. Então Deus fala para ele: cara, olha para a China, olha do Brasil para a América do Sul lá, toda essa terra eu te darei.
E aí ele continua: porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente, para sempre. Eu estou todo arrepiado, irmão. Você não recebe só se você não quer. Aqui tem uma grande diferença do homem que tem altar e do homem que não tem. Agora eu vou concluir. O homem que tem altar, pastor Tiago, ele só consegue ver o que os seus olhos veem, porque ele olha com um olho carnal, um olho humano. E o homem que não tem altar, ele só consegue ouvir a voz humana. Percebe que Abraão falou e ele ouviu, o outro foi o Senhor que falou e ouviu. O homem sem altar ouviu a palavra de um homem e disse: ei, olha aquela terra ali que você está vendo? E eu te darei. O diabo só consegue te dar até o que os seus olhos veem. Então diz que Abraão olhou e viu uma terra muito bonita. Ele só viu a terra do Jordão, que parecia ser do Senhor. Agora, por isso que eu digo, eu não quero um milagre, eu quero uma palavra profética sobre a minha vida. Porque a terra que ganhou Ló, somente ele gozou da presença. Só foi momentâneo. Abraão só viveu bem até que o inimigo não veio e deu uma chulapada na cabeça dele e mandou ele para o quinto das cavernas. Não foi para os infernos. Falou: rapaz, vou te botar num buraco onde você vai cair feio, meu amigo. Você está achando gostosão? Você vai cair com as tuas próprias filhas. E a tua geração será uma... Você está conseguindo entender qual a diferença de um homem que tem altar e um homem que não tem? Você está entendendo que tem gente... Cara, e tem gente na igreja... Acorda, irmão, acorda, pelo amor de Deus. Você tem um Pai Celestial maravilhoso, cara, que quer te abençoar, cara, que quer te tornar um homem, uma mulher, cara, para deixar geração. Você não vai terminar que nem Ló, não. Eu profetizo isso para você que está aqui, para você que me ouve, que você não vai ser Ló, você vai ser Abraão. Você não vai ouvir a voz de homem, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, que fala: cara, o que os seus olhos veem. Ai, meu Deus, é tremendo, porque a Bíblia diz que olhos viram e não viram, que ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos. A diferença de um homem que tem altar é que ele consegue ouvir a voz de Deus. Ei, Deus fala e ele consegue ter fé de ver aquilo que ele não consegue. Ele vê aquilo que ele não vê, os seus olhos não veem. Porque aquilo que Deus tem para nós não é só para mim. Cara, Deus não é egoísta. Enquanto, meu Deus, cara, enquanto que você tiver uma mente egoísta, que só pensa em você, que só pensa nas tuas coisas, só pensa no que só pensa no teu hoje. Tem gente que só pensa hoje. É o que eu como hoje, o que eu tenho hoje, porque hoje eu estou hoje não tem dinheiro, porque rapaz, gente só sabe murmurar e reclamar, pastor Tiago. Eu nunca vi coisa igual. Cara, é gente, geração de Ló, que não consegue ver o que Deus tem na frente. Tem gente que passa fome e vai para o Egito. Quando Abraão se deu conta, ele falou: não, eu não tenho que ficar no Egito, eu tenho que voltar para o lugar onde eu ouvi a voz de Deus. Ei, tem gente aqui que tem que voltar a ouvir a voz de Deus no primeiro altar. Volta a construir o altar, para de andar como Ló, andar na veia dos outros, na espiritualidade dos outros, no altar dos outros. Ei, levanta você o teu altar, pelo amor de Deus. Ei, você é pai e mãe de geração. Ei, levanta o altar. É o que mais Deus quer. O que
Mas Deus quer ter você. Ele quer ter você na tua casa, na casa dele. Hoje é dia dos pais. Deus quer ter você na tua casa, na casa dele. E Deus não quer te ver no Egito, não. Deus não quer te ver na caverna, não. Deus não quer te ver na imoralidade. Deus não quer te ver na bebedeira. Cara, isso aí é coisa do Egito, meu irmão. E gente que não tem altar, o inimigo vem com tudo. Cara, quando você acha que tá bom, que tá tudo bem, cara, ele vem com tudo. E se você não tiver altar, você só consegue ver a voz do homem. Você não consegue ver a voz de Deus. Ouvir e ver. Fica de pé que eu quero com você, nosso tempo terminou. Faz tempo, terminou. Coloca sua mão no seu coração, eu só vou orar porque nós temos que fazer a Santa Ceia. Escute, irmão. Eu sei que você entendeu muito bem a palavra. Você entendeu muito bem o que Deus quis dizer. Estou falando sobre altar. O primeiro altar é aquele da família, é o da casa, é o teu. Vocês percebem que Abraão construiu um altar, se desviou no metade, foi para o Egito, mentiu, falou que a mulher, cara, quando está no Egito, meu amor, isso é forte, irmãos. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo. E que tem gente que tem chamada de Deus, mas quando vai para o Egito, começa a mentir. Leia a Bíblia. Você vai ver que a primeira coisa é que quando Abraão, pastor Tiago, chegou no Egito, ele mentiu. A sua esposa. Ficou com medo. Rapaz, meu Deus, para de mentir, pelo amor de Deus, meu irmão. Para, rapaz, de mentir, pelo amor de Deus. Não sei que Deus está me falando isso. Se é pelo telefone, se é pelo rádio, se é pela internet aqui, mas para de mentir, pelo amor de Deus. Sinônimo de quem está, olha o que o Espírito Santo está me dizendo. Sinônimo de pessoa que está entrando no Egito é mentira. Quando Abraão pisou no Egito, começou a mentir. Ei, cuidado, é um alerta de Deus, hein? Na tua vida, hein? É um alerta. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Você entendeu a mensagem, né? Volta para o primeiro altar. Seja como Abraão. Mesmo que você tenha riqueza, volta para o primeiro altar, pelo amor de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essa palavra. Quero apresentar, Senhor, a minha vida. Eu quero apresentar, Senhor, essa igreja, todos que me ouvem pela rádio e pela internet. Eu sei que eles entenderam muito bem a mensagem. Ela é muito clara, muito concisa. Senhor, eu sei que o Senhor tem chamada para Abraãos aqui. Homens e mulheres são Abraões aqui. Homens que não olham a terra com os seus olhos a uma distância curta, olhem com o que o Senhor tem. Com a promessa que o Senhor fez. A promessa de dar continuidade a uma história que seu pai não fez. É o que Abraão tinha sobre a vida deles. Pai, nós não queremos terminar como Ló, na imoralidade, nas cavernas. Pai, que a nossa geração seja nós não queremos, Pai, que a nossa geração, nós repreendemos isso, Pai. A nossa geração não será uma geração de moabitas e amonitas, não. Não, a nossa geração será uma geração de Isaac, nascida do Espírito. Eu profetizo, Senhor, que sobre a minha vida e dessa igreja, daqueles que me ouvem, Senhor, pelo direcionamento que o Senhor está nos dando, que nós geraremos filhos espirituais. Que o que será gerado em nossas vidas, de um contexto generalizado, será gerado pelo Espírito e não pela carne, porque o que nasce do Espírito prospera, e o que nasce pela carne morre na ruína. Aquilo que tem altar, há uma prosperidade contínua para nossas gerações, mas aquilo que nasce sem altar, termina na ruína e na imoralidade. Nós decidimos, Senhor, retornar ao primeiro altar, ao altar aonde nós invocaremos o Teu nome, Pai, engrandeceremos o Teu nome. Pai, eu profetizo essa palavra sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre a minha geração.
no nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Pastor Tiago, vamos adorar só com uma canção? Pastor Jonas já vem à mesa para celebrar a ceia. Eu só tenho que... Pode chegar ali, Pastor Jonas. Aleluia. O Senhor é tremendo, é maravilhoso, irmão. Sua palavra não mente nunca. Nunca, nunca, nunca. Destino que dois pais deram para os seus filhos, você escolhe. Você que é pai, que me ouve, você escolhe. Ou você é Abraão e faz altar, ou você vive na veia dos outros e anda na espiritualidade dos outros, e quem sabe está levando a tua família e o teu destino para a ruína. Meu Senhor bateu na porta e o meu coração. Isso, adore a Ele, adore, adore. O meu Senhor bateu na porta do meu coração queimou. Eu não vou parar, cante isso, não pare. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu quero isso, Senhor. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Isso, louve. Larará, 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 larará. Oh, aleluia. Tem um fogo cerrado em meu peito. Você não vai ter descanso se não for no propósito. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Isso, adore. Eu tenho. Diga, fogo. eu tenho. Tenho um fogo cerrado em meu peito. Que E não tenho dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, vai. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Isso, deixa queimar. E deixa queimar. E deixa queimar. Deixa queimar. Tô queimando Deus. Aleluia.